Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres e Candeias. Muito obrigada a você que está me assistindo até agora, todas as palavras de apoio. Muito obrigada mesmo. E assim, só tem como continuar, né? E essa semana eu vou lançar no meu Instagram também uma enquete para a gente poder decidir o tema da próxima temporada. E eu conto com vocês, tá? E hoje a nossa convidada é a doutora Renata Cristina de Oliveira Santos, a OC. A doutora Renata, ela é a oficial registradora de imóveis no cartório do primeiro ofício da primeira zona de Vila Velha. Ou seja, a dona do cartório. Então, gente, é um prazer recebê-la, Renata, aqui no nosso podcast. Porque o pouco que eu sei, né, da sua trajetória é uma trajetória, assim, iluminada. E onde também você ilumina, por onde você passa. Renata, gente, deixa eu ler aqui. Só um detalhe para vocês terem a noção da conversa que vamos ter. Porque uma coisa que eu amo é conhecer a história das pessoas. Eu acho incrível, assim, sabe? Cada pessoa, ela tem uma história de vida. E, assim, independente de qualquer coisa, sabe? Tem algo a ser tirado dessa história de vida. Algo que nós possamos levar para outras pessoas, né? Vamos lá. Olha só, gente. Renata nasceu no interior de São Paulo, né? Graduou-se no... como é que fala? É o Captain High School. High School, na Califórnia. Depois veio para cá e se ingressou na Faculdade de Direito da FGV em 2005. E em 2007, ela entrou na Faculdade de Relações Internacionais da USP. E em 2008, na Faculdade de Administração de Empresas. Ok. Três faculdades ao mesmo tempo, né? Praticamente. Basicamente. E, gente, tirando isso, assim, que eu já acho, assim, incrível, porque tem que ter uma habilidade ali para estudo, para poder administrar essas três graduações. Renata é aquela, assim, concurseira nata. Aquela que veio mesmo, assim, de vários concursos. E, assim, ela tem a autoridade master para falar sobre concurso, sobre todo esse universo, né, de concurso, porque ela é aquela que só passa em primeiro lugar. Não é isso mesmo, Renata? Boa noite, pessoal. Obrigada, Ramani, pelo convite. Eu fico muito honrada de saber que eu posso compartilhar a minha história e que isso pode ser de alguma ajuda para as pessoas. Então, eu tô aqui de coração aberto para contar a minha história, o que você quiser saber, né? E para que isso seja para a honra e glória do Senhor e que possa ajudar de alguma forma pessoas que estão passando, às vezes, pelo que eu passei. E se eu puder ajudar de alguma forma, eu tô aqui para isso. Amém, glória a Deus, com certeza. Essa nossa gravação, eu tenho certeza que ela vai chegar a corações que precisam dessas palavras, assim como eu já estou tendo, sabe, testemunho dos outros 2 podcasts, de pessoas que precisavam de ouvir aquelas palavras ali nessa hora. E eu tenho certeza que não vai ser diferente com a sua, né? E nós vamos encorajar muitas mulheres por aí que estão aí nesse desafio que é o concurso, né, Sim. Renata? Você tem que abdicar muitas coisas, né? Sim. Pelo concurso ali. Gente, a Renata, então, ela é mestre, especialista e doutora em Direito, né? E hoje ela assume ali o cartório em Vila Velha. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória, Renata? Essa trajetória, nós sabemos que ela não é fácil, uma trajetória de estudo intensa, né? Então, assim, quais foram as suas maiores dificuldades nessa época de estudo? O período de estudo é um período de muita renúncia, de muito esforço e nenhum resultado no começo, né? E na trajetória como um todo, não há nenhum resultado. Eu costumo falar que é como você planta uma semente e olha todo dia para a terra e nada está acontecendo na terra por muito tempo, né? Então a gente acha que não estamos vendo nada, que não está acontecendo nada, mas está acontecendo, né? Está criando raízes, a semente está virando uma planta, mas a gente só vai ver essa plantação
muito depois. Então, a dificuldade maior do concurso é a persistência, né? É a gente estudar até passar. Muitas pessoas ficam pelo caminho e desistem, acham que não é para elas. Mas cada dia, se você plantou a semente, alguma coisa está acontecendo na terra, né? A gente não sabe o dia que vai brotar. Mas se você está semeando, está acontecendo alguma coisa. Então, a gente ter a persistência sem ver o resultado algo muito difícil. Tem o cansaço físico, tem as renúncias, tem a renúncia da vida social, tem os desânimos por reprovações no meio do caminho, tem pessoas que nos desanimam, pessoas que nos cobram, pessoas que falam palavras duras e difíceis, né? Que nos cobram como se a gente não tivesse evoluindo de alguma forma, né? E essas coisas são muito difíceis, assim, durante o concurso. E de quando você começou a estudar para o concurso até a sua primeira aprovação, quanto tempo foi? Eu acredito que foi... É que o concurso em si já demora um ano, mais ou menos. Então, a gente continua estudando durante o concurso. Mas eu acho que eu comecei a estudar mesmo para o concurso uns 6 meses antes do concurso. E assim, são 6 meses intenso, né? Então, o primeiro concurso que eu prestei, eu era muito inexperiente, né? E é um concurso que os títulos valiam muito. Então, as pessoas falavam, nem adianta prestar porque você não tem título. E eu sempre pensava, a gente é nosso primeiro juiz. Pode ser que eu não passe, mas isso quem vai dizer vai ser a banca. Sim. Eu não tenho esse direito, né? De me tirar de antemão do concurso só porque eu não me acho preparada. Então, eu realmente, assim, com toda inexperiência, eu continuei prestando. E aí, no percurso, você vai se capacitando, né? Porque você vai fazendo as provas, aí você vai conhecendo pessoas mais experientes que você, aí você vai vendo que aquilo que você estudava não é exatamente o jeito que devia estudar, o melhor material. E aí você vai fazendo conexões com pessoas, vai conhecendo professores, vai conhecendo a área. E você vai se capacitando ao longo do processo, né? O próprio concurso é um grande desenvolvimento para o próprio concurso, né? Sim. Durante o próprio percurso, você vai se desenvolvendo, né? Nele mesmo. Mas desde que eu comecei a estudar até a minha última serventia, que eu acredito que é a minha última serventia, que eu tô cansada de concurso, foram 10 anos. 10 anos. Foram 10 anos. 10 anos. E assim, jornada dupla, né? Estudando e trabalhando. Não foram 10 anos estudando e trabalhando, porque o meu concurso aqui do Espírito Santo, ele é de 2013. Então, desde que eu assumi São Paulo, em 2015, eu parei de estudar. Porque eu já achei que eu já estava onde eu gostaria de estar. Então, não foram 10 anos de estudo. Mas quando eu estudava, da minha primeira serventia para a minha segunda serventia, a jornada foi dupla. Dupla. E em quantos concursos você prestou e foi aprovada em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu passei... Que o concurso é estadual, né? Especificamente de cartório. Eu passei em primeiro lugar no estado de São Paulo, de Rondônia e do Espírito Santo, aqui. E por que você escolheu o Espírito Santo? O Espírito Santo... É complicado de dizer porque não existe só um motivo, né? A gente entende que é um propósito. Então, para mim, eu queria qualidade de vida, gostei muito da cidade, eu gosto muito da matéria, do registro de imóveis, sempre quis ser registradora. E para mim é algo que me desafia muito, era um desafio muito grande. E eu também coloquei na mão de Deus, né? Foi muito difícil assumir aqui. Tinha muitos empecilhos judiciais, inclusive. E um dia eu falei para Deus, onde o Senhor me quiser, o Senhor vai me colocar, né? Então, eu acredito que essa porta foi Deus que abriu. E eu agradeço por ela todos os dias. Glória a Deus, isso aí. Diante de tanta, assim, dedicação ao longo dos anos, de tantos desafios, né? Você deve ter desenvolvido algum método, alguma metodologia para facilitar esses estudos, né? Porque 10 anos de estudo não é muita coisa. Não foram 10. Assim, ao todo. Não, eu estudei
Antes do concurso, até 2015. Até 2015. Não estudei 10 anos para concurso. Né? Mas teve a faculdade, enfim, a gente... Sim. E, assim, é só para as pessoas não assustarem. Que a gente fala 10 anos, né? Parece que você não passou em 10 anos. Parece que você não passou em 10 anos. Né? Mas não é isso, né? Eu já passei no meu primeiro concurso. O primeiro concurso que eu prestei, eu já passei. Eu já assumi uma serventia. Mas aí eu sentia que ali não era o meu lugar. Sim. Que eu ainda não estava no meu ponto final. Então, eu continuei com a jornada dupla de estudar e trabalhar para que eu pudesse chegar aonde o meu coração estivesse tranquilo de que eu estava no lugar que eu devia estar. Você sentiria paz. Isso aí. É engraçado como Deus nos dá essa paz. Assim, a paz que eu tenho aqui, eu nunca tive em nenhum outro lugar. Assim, de saber que eu estou no lugar que eu deveria estar. Tá no centro da vontade de Deus. É muito bom, né? Isso aí. E, assim, qual foi, assim, a metodologia que você desenvolveu, assim, de estudo? Dessa rotina de estudo, né? Assim, que você tem alguma coisa, assim, para compartilhar? Alguma dica desse tipo de rotina mesmo de estudo? Em relação à metodologia, é muito particular, né? Isso eu converso com outros colegas que passaram em primeiro lugar em outros anos, né? No concurso de cartório, cada um tem uma metodologia muito particular e individual. Mas eu acredito que um ponto comum, né, entre os aprovados em grandes colocações é o que eu falei sobre a persistência. Né? É a gente não tá vendo nada e continuar dando o nosso máximo todo dia. E eu acho que eu posso falar assim para ajudar as pessoas é a prática. Não a prática do trabalho, é praticar a prova. Então, para mim, foi muito importante tornar o momento da prova um momento muito natural. Era muito natural para mim, não era um evento, né? Porque normalmente os candidatos ficam nervosos porque é um dia excepcional na vida deles. Então, eu me inscrevia em todos os concursos possíveis e imagináveis, porque o aprendizado que você recebe numa prova, quando você erra uma questão numa prova, é diferente de você errar, imprimir a prova na sua casa e fazer as questões na sua casa. É totalmente diferente. Você se massacra, você quer saber a resposta, você sai querendo saber a resposta de alguma coisa que você não sabia, aí discute com um colega, aí liga para um, liga para outro, e aquilo fixa. Então, uma coisa que você erra em prova, você não erra nunca mais. Faz sentido. Então, eu fiz o máximo de provas possíveis. E eu ia e também praticava em casa. De modo que quando chegasse a prova, era só mais um momento, né? Assim, eu não tinha aquele impacto. Então, eu estava acostumada a ficar essa quantidade de horas sentada, fazendo prova. Eu estava acostumada àquilo, que era a minha rotina. Então, eu acho que isso foi um diferencial. E também estudar provas anteriores, de como que uma banca funciona. Eu sei que é custoso você se inscrever em todos os concursos e a maioria das pessoas pensa, eu imprimo a prova e faço depois, eu vejo quanto foi a nota de corte. O que você vai fazer na sua casa não é o que vai acontecer numa prova. É totalmente diferente o emocional, é totalmente diferente o envolvimento e você, assim, tá ali real. Pode ser custoso, mas hoje eu digo que seria um investimento que vale a pena, sabe? Se você tivesse oportunidade... Eu poderia falar assim para as pessoas que estão prestando concurso, se você tiver alguma possibilidade de participar do maior número de concursos possíveis da sua área, obviamente, né, que os façam. E revisa e aproveita ao máximo essa experiência, porque ela vai te construindo, né? Cada dia você se torna um candidato melhor. Eu acho que seria isso. E também estabelecer metas e não negociar com essas metas. Eu acho que às vezes a gente faz tratos com nós mesmos e a gente não se leva a sério. Então, se você estabeleceu que você vai estudar tal coisa até tal hora, até tal dia, se leve a sério. Né? Eu falo sempre que eu era a minha melhor funcionária. Eu tratava com muita seriedade, então eu trabalhava, né? Mas eu tratava o estudo como um trabalho. Então eu me vestia para o meu estudo, eu sentava como se eu estivesse trabalhando, eu cumpria meu horário e eu era a melhor funcionária do meu estudo. Então eu pensava, qual é o funcionário ideal?
E eu era aquilo para mim mesma, né? Eu não me enganava no tempo, eu não ficava fazendo hora, não fazia corpo mole. Eu era proativa e sempre entregava mais do que o combinado. Então, eu acho que isso é algo que também foi muito bom em termos de metodologia, de você tratar como um trabalho o estudo. Porque tem gente que só estuda, né? Que as pessoas falam, você só tá estudando como se isso fosse pouca coisa. Mas se você tratar como um trabalho, as pessoas também… E aí vão te respeitar nesse sentido, né? O seu horário, porque tem aquele famoso já aqui, né? Já que você tá aqui, já que você tá estudando, já que você só tá… Vai fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E as pessoas acham que o estudo não é alguma coisa que demanda horário, que demanda rotina. Demanda. Disciplina. Então, eu tratava o meu estudo como um trabalho mesmo. E aí… Você já vivia como se você já estivesse lá. Você percebeu? Né? Então, de alguma forma, você estava trazendo aquela realidade para você. E, assim, isso também forja, né? Vai te preparando em algum sentido ali. Legal, muito bom. Vamos lá, gente. Então, sobre as maiores dificuldades não em relação a estudo, em relação ao meio em que você vivia. Quais foram as suas maiores dificuldades, assim, na vida do concurseiro, assim, que você era? No meio em que você vivia, na sociedade? Eu acho que a vida do concurseiro é muito solitária. E, exceto pelos próprios concurseiros, você é muito incompreendido. Então, as pessoas têm demandas, assim, de você participar das coisas, de você estar sempre presente. E você não tem como. Você tem que falar muitos nãos para coisas que você gostaria muito de falar, assim. Sim. Então, eu acho que as pessoas que estão em volta e não te entendem, né? Não entendem o momento que você está passando. E é muito solitário. São muitas horas sozinho. Você tem que abrir mão praticamente de quase toda a sua vida social. E eu, pelo menos, abri mão por muito tempo. Eu até tinha a meta de ir nos lugares e não fazer amigos, né? Quando eu estava estudando. Eu tinha uma meta de não fazer amigos. Porque aí um chama para tomar um lanche, aí é um café, daí é 1 minuto, é 5 minutos, é 1 hora. E eu tinha, assim, muita disciplina, assim, no meu horário. Então, a minha meta era não fazer nenhum amigo mais, assim, no concurso, quando eu tava ali só para estudar. Ao contrário de quando eu ia para concurso, que daí eu queria conhecer o máximo de pessoas possíveis, porque compartilhar experiência, acho que isso é super positivo e super legal. Mas quando você tá estudando aí, eu acho que é muito solitário e a gente não é muito compreendido, sabe? Uhum. As pessoas que estão em volta acham, tipo, não trabalha. Até essa idade, tipo… eu, na sua idade, já… Sabe? Então, essas cobranças. Eu acho que o concurseiro, ele tem uma cobrança interna, mas ele é muito cobrado também. Fica todo mundo lá de plateia esperando. E aí, né? Vai dar certo? Não vai dar certo? E aí, passou? Não passou? Até a síndica do meu prédio, assim, falava. Né? Ainda tá prestando concurso? Eu ainda tô prestando concurso. E querendo ou não, isso faz… muitas pessoas desistem, né? Por conta dessa pressão social, né? Então, assim, se você não tiver verdadeiramente focado ali no que você quer, no que você busca, essas pressões, essas cobranças, né? Elas podem influenciar, né? Nesse caminho. E vai ter momentos que só você vai acreditar em você. Vai ter momentos que ninguém que tá à sua volta vai acreditar no seu sonho. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar em primeiro lugar. Então, não foi uma coisa que aconteceu, né? Aconteceu, mas não foi premeditado, né? Nem eu confiava tanto que eu ia passar em primeiro lugar, mas eu falava muito sobre isso. Sim. Eu falava, não, agora eu vou passar em primeiro lugar, eu vou passar em primeiro lugar. E as pessoas que nos amam, quando vem a gente colocando um objetivo muito alto para nossa vida, não é que elas não acham a gente capaz, mas elas nos amam tanto que elas têm medo que a gente se frustre. Então, muitas pessoas ao nosso redor falam assim…
pessoas muito queridas minhas falaram assim: Renata, tira esse negócio de primeiro lugar da cabeça. Sabe por quê? Porque se você pegar segundo lugar, você vai ficar triste. O segundo lugar é maravilhoso, é ótimo. Tira esse negócio de primeiro lugar da cabeça. Tira esse lugar. Várias pessoas falavam isso. Porque eu falava a torta e a direito, né? Eu falava, não, porque agora eu tô estudando porque eu vou passar em primeiro lugar. Porque eu quero primeiro lugar, porque eu quero primeiro lugar. E eu falava muito isso. E até pra me colocar numa situação de cobrança mesmo. Tipo, agora eu já falei pra Deus e o mundo que eu vou passar em primeiro lugar. Agora eu que passe, né? Então eu me colocava nesse lugar de, não, eu vou passar em primeiro lugar. E aí pessoas muito queridas olhavam pra mim, né? E falavam com todo o amor do mundo, né? Renata, tira esse negócio de primeiro lugar da sua cabeça, porque você vai se frustrar, sabe? O segundo lugar é ótimo, o terceiro lugar é ótimo. Não fecha o seu leque. Mas tem hora que a gente tem que falar pra nós mesmos, não é isso, é exatamente isso que eu quero. E se eu me frustrar, tudo bem, eu vou levantar. Já me frustrei tanto na vida. É melhor, eu acho que para um concurseiro é muito melhor você estar disposto a se frustrar do que você se conformar em nem tentar para não se frustrar. Verdade. Sabe, muita gente fala assim, eu não vou tentar tal coisa, porque eu não vou nem criar expectativa. Não, a gente tem que criar as expectativas. Se é algo que tá dentro do seu coração, se Deus plantou lá, Ele vai cumprir. Então, por mais surreal que pareça aos olhos de todos, se aquilo tá dentro de você, você fala, não, eu não sei como, eu não me sinto capaz, eu nunca me senti capaz de passar em primeiro lugar. E eu sempre falo isso para as pessoas que me pedem orientação. Eu falo, olha, eu sempre pensava que o primeiro lugar era uma pessoa que tinha uma vida perfeita. Ela não tinha problemas, né? Não tinha problemas, ela tinha condições financeiras ótimas, porque ela poderia ter os melhores livros, os melhores professores. E ela tinha todo o tempo do mundo e ela fazia perfeitamente tudo em todo o tempo, né? Então, assim, ela não tinha um erro, ela não tinha um dia cansado, ela não tinha um dia de preguiça, ela não tinha um dia de mau humor, ela não tinha um dia triste, que não consegue estudar. Eu sempre pensava que o primeiro lugar era essa pessoa. Que ela tinha um cenário perfeito, que ela né? tinha e que ela tinha que ser perfeita, né? Ela tinha que saber tudo, ela tinha que entrar na prova e falar, gente, isso aqui é o primeiro lugar, essa prova é minha, sabe? Não, tá fácil. E não. Quando eu passei em primeiro lugar, eu vi que o primeiro lugar é uma pessoa como todo mundo. É uma pessoa que tem as dificuldades, muitas dificuldades. Ela só sabe lidar por mais tempo, né, da persistência e de uma forma mais inteligente e efetiva até conseguir aquilo. Mas ela tem todas as dificuldades, né? Então, quando eu passei em primeiro lugar, eu fiquei pensando, nossa, tipo assim, o primeiro lugar nem é tudo isso. Porque é difícil, eu tive dias difíceis, eu tive dias que eu não tinha concentração, eu tinha dias que eu tinha muito sono, eu tinha dias que eu não rendia, dias não produtivos. E mesmo assim, isso foi possível. Não existe, né, o homem-máquina. A gente é humano, então se você tiver um dia que você não é produtivo, que você acha que você não está saindo do lugar... Eu tive muitos dias assim. E ainda assim eu consegui galgar a posição máxima em vários concursos, mesmo com todas essas dificuldades. Que é possível, gente. É possível chegar lá, né? E assim, nessa trajetória dos concursos, dos estudos, né? Como que era a sua relação com Deus nessa época? Você entendia já que existia um propósito, que existia uma direção a seguir? Eu sempre tive muita fé. E algumas coisas eu lembro que Deus era muito presente na minha vida, inclusive na metodologia de estudo, né? Eu fazia um trato com Deus, né? Antes de começar a estudar, porque eu tinha muitas preocupações, né? Eu tinha medo de não passar, eu tinha preocupações com a minha família, eu tinha preocupações, enfim, preocupações normais que todos os seres humanos têm. E aquilo pode dificultar muito o seu estudo, pode atrapalhar muito o seu estudo. Então, eu fazia um trato com Deus. Antes de eu começar a estudar, eu orava e fazia uma listinha, assim, num papel. E colocava todas as minhas preocupações num papel. E aí, eu falava, Deus, enquanto eu estiver estudando, o Senhor cuida dessas coisas. Se eu tomar essas preocupações de volta, para mim, o Senhor pode largar. Eu fazia isso para eu me obrigar a deixar na mão de Deus, que é melhor. E aí, eu fazia isso todos os dias. Então, eu deixava todas as minhas preocupações simbolicamente nesse papel, para Deus estar cuidando de tudo enquanto eu estudava, para eu poder ficar tranquila
concentrar todas as minhas forças. Então Deus, assim, teve todos os dias presentes na minha vida. E ele foi totalmente crucial para as escolhas e tudo. E até eu tenho uma experiência, assim, que a gente tinha num lugar que eu estudava, né, que a gente chama de uma cabine de estudo, que é uma baia, né, são 50 centímetros de mesa, com toda fechada, que você não enxerga nada, só tem você e o livro ali, né. E tinha nessa cabine uma reunião de oração. E eu só saía da cabine para isso, né, para almoçar e tal, mas eu nunca abri mão. E nos momentos mais difíceis, assim, no final do concurso, que eu já estava cansada, eu ia 2 vezes por semana na igreja. E as pessoas às vezes pensam, isso é perda de tempo. Eu ia numa igreja que era assim, 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. E eu colocava isso como prioridade, sabe? Porque eu tinha consciência que tudo vem do Senhor. Até a capacidade para você conseguir estudar, a sua estratégia, o seu raciocínio, tudo vem do Senhor, tudo vem. Então, se eu não estivesse me alimentando da fonte, eu nem ia conseguir estar de pé para as outras coisas. Teve dias, assim, que só o Senhor me sustentou de pé. E tinha um menino, né? Tinha várias pessoas que iam na reunião de oração, aí sumiam. Aí eu ia atrás delas, né? Às vezes encontrava, assim, daí eu falava, você não foi mais na reunião de oração, aconteceu alguma coisa? E um menino específico me tocou muito, assim, que ele falou, é muito demorada, 1 hora por semana... É muita coisa pra eu perder de estudo. Meu Deus. Aí eu falei assim, depende do ponto de vista. Eu vou te fazer uma proposta, é 1 hora por semana. Vai 1 vez por mês. Vai dar 15 minutos por semana menos de estudo. É muito pouco, eu falei pra ele. Aí ele, eu vou ver, né? Porque, enfim, deu uma desculpa qualquer. E eu não sei onde ele tá, nada. Mas eu nunca vi o nome dele no concurso. E eu ia... religiosamente, 1 hora por semana nessa reunião de oração e fiquei em primeiro lugar, né? Então, não é que eu tô dizendo, nossa, se você não orar, você vai ser punido, você tem que... Não é nada disso. É que hoje até o pastor que fez o culto no meu cartório, porque hoje tem culto, né, no cartório, na minha serventia, hoje ele falou que hoje os estudiosos já estão vendo que ter espiritualidade no ambiente corporativo aumenta a produtividade. Então, hoje, cientistas já estão reconhecendo que você colocar todos esses princípios bíblicos, né? Que a gente colocar Deus em primeiro lugar, quando a gente lê, parece que é uma vaidade de Deus, né? Nossa, você tem que colocar Deus em primeiro... Não, isso aí ele está te ensinando como que você vai ter o seu máximo potencial. Então, eu acho que eu só atingi meu máximo potencial porque eu estava bem consciente de onde era meu centro. E teve momentos muito difíceis, assim, que enfim, eu fui caluniada, enfim, que a gente acha que não vai conseguir, que teve provas que eu fui reprovada. E nesses momentos, a gente saber que tem um Deus que te sustenta firme, sabe? Nos piores dias, você acorda e vai dar o seu máximo de novo. É só Deus mesmo. E eu creio nisso, que ele plantou no meu coração o primeiro sonho. Ele teve desde o início até hoje, né? Comigo. Eu sempre fui muito consciente da mão de Deus na minha trajetória. E isso é muito bom, porque Deus está na nossa trajetória, mas tem pessoas que têm consciência e tem pessoas que não têm consciência. As que não têm consciência não usufruem desse benefício de Deus estar à frente da nossa trajetória. Então, eu já recebi vários nãos e isso é impossível, não vai acontecer. Só que algo dentro de mim, que eu tenho certeza que é Deus, dizia, não importa, eu disse sim. Não importa, eu disse sim. Então, essa voz fazia eu continuar, apesar de todas as outras vozes, das circunstâncias. E eu acho que faz toda a diferença. Na minha vida, é impossível eu falar da minha trajetória profissional e dissociar isso de Deus. Em nenhum momento eu abri mão disso. Em nenhum momento eu deixei isso ser secundário. Isso sempre foi a minha prioridade. E quando eu estava no meu primeiro cartório, eu já estava bem chateada de estar na minha cidade, assim. Porque era muito longe da minha família, de tudo.
enfim, eu já estava me sentindo muito sozinha, eu morava numa sala, né? Eu morava na Justiça do Trabalho, junto com a minha amiga que era juízo, né? E eu morava, assim, era tudo muito temporário, era tudo muito transitório. Às vezes você cansa de ficar numa situação transitória, você fala, nossa, eu quero, sabe? Eu quero ficar, E eu acordava todos os dias, ia numa igreja e me ajoelhava todos os dias e falava, Senhor, o Senhor me conhece, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Então, esse é o Deus que eu sirvo, sabe? O Deus que estava em todos os momentos, assim, mesmo quando estava cansada, mesmo quando nada acontecia, nas reprovações. Já aconteceu de conseguirem, no meio do concurso, uma decisão judicial que mudava a colocação, né? Que eu estava em primeiro e eu caí para 20, assim, por brigas judiciais naturais de concurso. E nesse dia, assim, eu vomitei de nervoso. Eu falei, não tô acreditando. Isso é muito injusto. E aí você tem um Deus, sabe? Que você pode ajoelhar e falar assim, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe o que é certo e o que não é certo. O Senhor vê todas as coisas. Pai, advoga a meu favor. E tirar a mão, eu não olhei mais nada daquele concurso. Eu nem me defendi de ações que tiveram. Eu não escrevi uma peça, assim, não me advogado nada. E Deus me colocou na minha posição de direito. Então, você ter esse refúgio, essa força, esse alento, sabe? Fez toda a diferença para eu continuar até estar no lugar que meu coração tá tranquilo de estar, porque eu sei que hoje eu tô onde Deus gostaria que eu tivesse. Glória a Deus. Eu falei isso ontem, que quem nos justifica é Deus. Ele é o justo juiz, né? E maravilhoso, inspirador, Renata, toda a sua trajetória, encorajadora, né? E eu queria pegar esse gancho aí que você disse, né? Sobre o culto no seu cartório, né? E trazer isso, assim, para as pessoas conhecerem, né? Porque, gente, a Renata, ela... Toda semana, né, Renata? Você tem um culto dentro do cartório com todos os seus funcionários, né? Fala um pouquinho como que funciona. Como que você viu que precisava introduzir ou foi algo bem natural? Como que você enxergou esse propósito maior, além de toda a sua profissão, né? Além de toda a sua serventia? Eu tenho uma visão de vida, que eu acho que o trabalho e todas as coisas, né? São desculpas de Deus para a gente se conectar a pessoas, para a gente viver experiências, para nosso caráter ser forjado. Então, eu enxergo todas as oportunidades, todo o trabalho como uma desculpa mesmo, né? A gente tem que trabalhar para comer, e a gente tem que malhar, a gente tem que fazer várias coisas, mas isso é tudo uma desculpa. É como se fosse um teatro, um cenário. O propósito não é o dinheiro. O propósito não é você ficar sarado. O propósito é você encontrar pessoas. O propósito é você viver experiências. Então, eu sempre tive muito essa consciência de reino. Assim, que o trabalho era um lugar... Eu dizia isso, né? Sempre digo isso para os meus funcionários, que ali é um reino. É um pedaço, né, de reino aqui na Terra. E aí eu sempre falava isso para os meus funcionários, que aquilo era uma desculpa, que a gente estava ali para algo muito maior, para um propósito muito maior, que era impactar vidas, que era mudar vidas, mudar destinos. E eu hoje tenho muito mais clareza que é mudar até a eternidade de certas pessoas, né? E Deus é tão perfeito que ele levantou uma funcionária para falar comigo. Ela veio morrendo de medo, falando assim, ai, doutor, eu tô sentindo... Se a gente fizesse uma oração, assim... E aí, aquilo já estava no meu coração. Então, foi assim... Eu falei, não, é para já. E a gente foi mudando, né? Conforme a experiência, o modo como fazia. Mas hoje começou é toda com segunda... uma oração? Não, sempre foi culto. Ah, tá. Mas a ideia era ter um louvor, era ter um momento, né? Uhum. E aí, a gente foi se aprimorando com a experiência... até do dia, que horas, como, né? Então, hoje, todos os funcionários, eles chegam segunda-feira, eles batem o ponto e eles podem se encaminhar para os seus locais de trabalho ou participar do culto, é voluntário.
né? Que na verdade é um culto sem denominação religiosa, ecumênico. Mas a gente sempre leva uma pessoa para dar uma palavra, a gente faz um louvor e a gente inicia a nossa semana dando o primeiro lugar para Deus. Porque essa é a posição que Deus tem no meu cartório. Ele é o primeiro lugar. Eu sempre falo para eles, o primeiro chefe de vocês é Deus. O segundo é a esposa ou o marido de vocês. E o terceiro sou eu. Então, a gente coloca Deus nesse lugar lá. E na pandemia, muitas vozes, né, falaram assim: Renata, você reúne todo mundo, todos os funcionários juntos, a gente se distancia na cozinha, a gente se faz o máximo por causa do Covid, vamos parar o culto. Assim, e pessoas preocupadas comigo mesmo, né? Falando, Renata, é muita responsabilidade, como que vai ficar o cartório se todo mundo parar? E eu falei assim, enquanto a gente vier trabalhar, Deus continuará sendo a nossa prioridade. A gente não parou nem um dia, nem uma semana o culto. E eu não perdi nenhum funcionário pro Covid. Glória a Deus. Né? A pior pessoa que ficou de Covid fui eu mesma. Mas por outra história, não teve nada a ver com o culto. Então, Deus tem esse lugar. E até a Renata, né, que é nossa amiga em comum, ela chegou um dia no cartório, porque a gente vai de final de semana, a gente ora pelo cartório, a gente profetiza funcionários novos, a gente profetiza novos desafios, a gente profetiza para os usuários. E aí ela falou, amiga, isso aqui é tão de Deus, por que você não põe uma placa gigante que aqui é de Deus? E eu falei, amiga, é verdade. Como é que eu não tenho essa placa gigante dizendo para todos que chegarem aqui que esse aqui é solo santo do Senhor, né? E aí eu tinha um versículo que me acompanhava desde o meu cartório antigo, né? Que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. E eu, Senhor dos Exércitos, te digo que eu te darei paz neste lugar. E aí eu mandei fazer uma placa enorme e ali tem uma caixinha que os usuários também podem fazer os pedidos de oração deles e a gente apresenta isso no culto. Meu Deus! Então, é assim... E é muito bom. A gente faz toda a diferença, sabe? E o meu sonho é o dia que todos os funcionários estejam lá. Porque cada um faz falta. Eu imagino assim, como é que é ser Deus, sabe? Eu fico muito feliz com cada rostinho que tá lá. Mas eu falo, nossa, poxa, essa pessoa faz falta, né? E eu não convido, nem falo nada, porque eu sou chefe, eu não quero nunca que eles vão a um culto por mim, né? Que o Senhor é o centro e isso é algo, cada um no seu tempo. Mas eu tenho esse sonho de um dia eu sento na primeira fileira para não ficar observando quem vem, para ninguém ir por minha causa, o que a chefe vai pensar, não. Então eu chego e eu sento na primeira fileira para só olhar para o pastor e aí não olhar para trás. Mas eu sonho com um dia que eu vou olhar para trás e todos os meus funcionários vão trabalhar pro reino e colocar o Senhor na mesma posição que eu coloco, que é o primeiro lugar. Glória a Deus. Nossa, que maravilhoso. Foi difícil não se emocionar com esse princípio, sabe? Porque com certeza você está plantando no coração de cada um ali. Você está semeando e assim... eu creio que você já colhe frutos, né? Com certeza. E tem algum, assim, testemunho que mexeu com você, desses cultos que você faz lá no cartório? Para mim, assim, o mais impactante é que pessoas que não vão a igrejas, porque existe muito preconceito e existe muita razão para vários preconceitos contra as igrejas, né? Então tem pessoas que simplesmente têm aversão, mas eu acho que tem pessoas que só ouvem de Deus ali. E eu acho que é um carinho muito grande de Deus quando se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que se você não vai à igreja, a igreja vai até o seu trabalho. Eu vou até você, filho. Então, os testemunhos que eu tenho ali, e tem várias pessoas, não, eu queria dar o testemunho, a gente está até pensando aqui como que a gente vai abrir para os testemunhos, porque às vezes a gente não quer se abrir no nosso ambiente de trabalho, né? A gente sempre preserva, mas a gente está fazendo a caixinha da gratidão, né? Que a gente não só pede, como agradece. E essa caixinha da gratidão
pública. Então, você só vai agradecer aquilo que a gente puder dar como testemunho. E eu acho que, para mim, o mais maravilhoso são pessoas que estavam completamente distantes de Deus e que não têm nenhuma vontade de estar numa igreja, mas que estão lá toda segunda-feira e se alimentam, sabe, de alguma forma. Para mim, isso é o melhor. E acho que, para mim, assim, não ter encerrado o culto e a gente não ter perdido ninguém pro Covid. A gente tá colocando sempre Deus nessa posição e Ele tá sempre à frente de nós. Então, quando eu vejo uma barreira, eu falo assim, tá, mas esse cartório não é meu, é teu, Deus. Então, assim, esse problema até pode ser parcialmente meu, mas primeiro é teu. E isso dá uma segurança, uma tranquilidade, sabe? Quando eu acho que eu não sei o que fazer, quando os desafios são muitos, né? Muita responsabilidade, mas a gente pensa assim, nossa, quando... De novo, sobre essa questão da vaidade de Deus, parece assim, não, Deus quer o primeiro lugar. Então eu tenho que ficar submissa a esse segundo lugar e Deus tem que ocupar, Ele tem que ser... Mas não, olha o tamanho do descanso que é. Deus, esse cartório é teu, não é meu. Isso é um descanso tremendo. Sim. Isso aí eu tô entregando. Então os problemas, antes de serem meus, eles são de Deus. Eu tenho assim... É uma segurança, é um descanso de... Quando você proclama isso e você declara isso e você deixa isso claro para sua vida e você tem isso realmente como fé. Sim. Que os funcionários não são meus, são teus, Deus. Então, se estão me injustiçando, antes de me injustiçarem, estão roubando do reino. Estão falando mal do reino. Estão fazendo isso com o reino. Então, é um descanso muito grande, assim. E eu falo, Pai, o Senhor é tudo teu aqui, sabe? Me ensina a gerir. Então, a gente se colocar na posição só de administradora é uma tranquilidade muito grande. Muito grande. E Deus no controle não tem erro, né? Ele sempre vai ter o melhor, né? E você comentou aí sobre, na hora que você chegou, sobre o coral. Como que é? Então já tem um coral lá. Então, o agir de Deus é maravilhoso, né? A gente tem pessoas da própria equipe que fazem o louvor. Hoje a gente tem pessoas que nos ajudam, né, em instrumentos, mas que nos ajudam muito. Mas é meu sonho também que todo mundo que toque seja da nossa equipe. Né, que a gente possa ter realmente... a nossa equipe tem um próprio louvor, né? Porque é muito maravilhoso isso. A pessoa poder glorificar o Senhor com o seu dom, né? Cada um tem um dom. E você ter como servir ao Senhor no seu trabalho com o seu dom... Eu acho isso muito maravilhoso, sabe? Quando eu ouço a voz, assim, das minhas funcionárias cantando no culto, eu desacredito que elas... Gente, se acontecer alguma coisa, se nada der certo, eu vou patrocinar vocês. A gente vai viver de vocês, sabe? Eu brinco. Porque, assim, é muito emocionante ouvir, assim, essas pessoas, sabe? Que são adoradoras. No meu aniversário, elas cantaram. No final do ano, elas cantaram. Nossa, e, assim, pra mim, assim, faz muita diferença serem elas, sabe? Serem pessoas da minha equipe. Isso, assim, pra mim, me toca. Não é uma pessoa que tá distante. É uma pessoa que serve a Deus ali de todo o coração. Tá no mesmo propósito. Então, eu vejo que hoje, tudo que eu tenho no cartório são sementes. São miniaturas do que vai ser o todo. Então, claro que eu tenho problemas, que eu tenho muitas dificuldades, mas eu tenho certas áreas que Deus me mostra assim, é possível. Se eu levanto 2 ou 3 para louvar, eu posso levantar 70. Se eu levanto 5 numa equipe que super se dá bem, que trabalha em equipe, que tem harmonia, que tenha consciência de reino, eu posso fazer isso com o cartório todo. E assim, Deus é muito bom. Então, linkando isso com o concurso, comemore suas pequenas vitórias, porque tudo é uma miniatura do que vai ser. Se você passou na primeira fase, é Deus te falando, olha, é uma miniatura do que eu vou fazer.
É uma miniatura. Ah, mas eu passei nesse concurso, não é o que eu quero ainda e tal. O meu primeiro concurso também não era o que eu queria. Eu me sentia assim... Eu fiz Direito e Relações Internacionais porque eu achava que eu ia ser diplomata. Então, eu achava que eu ia morar em Nova York, trabalhando perto da ONU. E aí, eu tava numa cidade de 20 mil habitantes do interior. Aí, eu falava, Deus, isso não parece nada com Nova York. Assim, nitidamente, eu não estou onde eu gostaria de estar. Mas aquilo era uma miniatura do que Deus ia fazer através daquilo também, né? Sim. Então, a gente honrar, né? Os pequenos começos. Os pequenos começos. E eu acho que a vida do concurseiro é muito isso. A gente tem que honrar cada batalha. Se você conseguir estudar 4 horas e hoje você estudou 5... Comemore. Cada avanço. Porque só você tá vendo o que tá acontecendo embaixo da terra. Às vezes nem você. Mas por muito tempo vai parecer que não foi feito nada. É verdade. Mas enfim, Renata, eu amei o nosso bate-papo. Foi maravilhoso mesmo, foi edificante, foi encorajador. E eu queria deixar agora aberto para você deixar a sua mensagem para aquelas que estão prestando aí algum concurso. E também para aquelas que às vezes já têm algo, já estão realizando algo e também querem trazer, sabe, esse propósito de reino para dentro do que elas estão fazendo. Fica à vontade. Obrigada pela oportunidade. Deus tem me cobrado muito essa questão de testemunho, porque eu não gosto de falar sobre a minha vida, assim, mas Deus tem me impelido, sabe, a glorificar o nome dele através da minha trajetória. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, eu bateria nessa tecla da persistência. Eu continue colocando Deus em primeiro lugar. Você vai achar que no concurseiro, cada minuto é minuto, eu falo. A gente conta as horas, assim, muito freneticamente até, mas nunca será perda de tempo você se ajoelhar e colocar Deus à frente. Eu, inúmeras vezes, no meio do concurso, eu fiz tudo o que eu sabia, fui pro banheiro, me ajoelhei. As pessoas que me conhecem mais de perto sabem o papel do banheiro na minha história. Porque eu vou para um vaso sanitário, em qualquer lugar que eu estiver, eu me ajoelho e eu falo, Senhor, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora é só com o Senhor. E assim, inúmeras vezes... eu saía muito mais e vinha a resposta, eu lembrava de alguma coisa, eu trocava uma questão. Então, assim, colocar Deus em primeiro lugar nessa trajetória não é perda de tempo, não é você tirar a sua responsabilidade, falar, se Deus quiser eu vou passar no concurso. Eu vou estudar meia horinha, mas Deus tá na frente, se Ele quiser. Não, é assim... caminhar junto, Deus, eu vou fazer o meu máximo, mas o meu potencial máximo eu só posso conseguir no Senhor. É o Senhor que nos permite, que nos capacita. Eu tenho, assim, tem me tocado muito essa questão, e eu não tinha essa clareza quando eu prestei o concurso, né? Graças a Deus eu tenho crescido espiritualmente, mas hoje eu vejo que é unção. Assim, unção é aquilo que você não pode fazer, que você ganha de presente de Deus mesmo. Então você precisa de uma unção para ser aprovado. E até outro dia o pastor estava falando que a unção é para um propósito específico. A hora que acabar aquele propósito específico, a unção se retira e você vai ganhar outra para fazer outra coisa. Então, peça essa unção especificamente, sabe? De, Senhor, me unge, me dá a unção para eu saber o que estudar, para eu ser assertivo. Eu preciso ser assertivo, Deus. Eu preciso... Se eu tenho só... Às vezes a pessoa trabalha, tem filho, estuda. Você fala, Deus, eu não posso perder tempo. Me dá a unção da assertividade para eu estudar aquilo que eu vou precisar. Exatamente, para eu não estudar uma vírgula a mais, nem que eu passe em último, sabe? E eu acho que pedir essa unção de aprovação, porque é uma unção, né? E a gente ter essa consciência que tudo é para um propósito e que se a gente tem um sonho, tudo começa no coração. Se a gente já viu aquilo no coração, é possível a gente ver isso no mundo material, materializado. Então, por muitas vozes, por mais difícil que seja, por momentos que só você acredita, continuar, né,
apegado naquele seu sonho do seu coração, não importa o tempo, não importa o tamanho da dificuldade, não importa quão incapaz você acha que você é. Se Deus falou que vai ser, é porque vai ser. Ah, mas ninguém me deu uma profecia, ninguém falou comigo. Não importa, Deus fala com você através do Espírito Santo no seu coração. Se o teu coração está convicto de que assim vai ser, assim vai ser. Só não vai ser se você desistir antes, né? Então, essa persistência eu acho que eu colocaria como uma forma de encorajamento para as pessoas. Perseverança. Persevere. Isso aí. Rê, mais uma vez, muito obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua trajetória, tá? Eu que agradeço. Amei eu que agradeço mesmo. A oportunidade. Que bom. Tomara que você seja chamada. Deus abençoe Amém. esse projeto. Amém. E que todas as pessoas que nos ouvem aproveitem essa oportunidade, porque tem alguém trazendo o melhor que pode para direcionar, sabe? E em Deus. Hoje tem muitos coaches, tem muitas direções, tem muita informação na internet. Mas alguém que coloca Deus no devido lugar, em que todas as coisas, o propósito de reino, né? Sem o Senhor, nem a outra, nada vai acontecer no potencial máximo. Eu fico imaginando pessoas muito bem-sucedidas se tivessem Deus, que não tem Deus se tivessem Deus. Eu fico pensando, elas nem estão no máximo potencial delas e elas nem sabem. Verdade. Sabe? Então, isso é muito legal, que você atinge o seu máximo potencial em Deus. Amém. E que todas as pessoas que nos assistem também atinjam o máximo potencial delas em Deus. Amém, amém. Isso é importante. É aquilo que eu digo, a minha oração é assim, que eu possa entregar tudo aquilo que Deus tem me confiado, sabe? Porque existe uma mensagem a ser entregue. Existe algo maior, né? Por trás de tudo isso. Que é mesmo levar a mensagem de Jesus, do amor dele, né? E assim, influenciar, encorajar as pessoas a viver isso, o máximo potencial delas em Deus. Vou guardar isso, hein? Então, gente, vamos ficando por aqui. Mas não deixa de curtir o vídeo, compartilhar com quem você ama, tá? E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Mais uma vez lembrando, se você e sua empresa quiserem aparecer aqui no nosso podcast como patrocinador, tô aceitando, hein? Vem! Tchauzinho!